Boa noite. Como é que vocês estão? Tá muito frio? Como é que tá? Como é que foi? Acordaram bem cedo ou fizeram que nem eu e minha esposa, que acordamos 10 horas da manhã e tava assim, ó, tão bom ficar embaixo descoberto? Como é que foi pra vocês? Como é que tá sendo esse dia 12 de junho? Dia dos namorados? Hoje é o dia do love, né? Do chamego, do cafuné, de ficar dormindo até tarde, ficar na cama. Tá sendo um dia bom aí pros casais? Bom ou não tá sendo bom? Isso aí, ó. Hoje é dia dos namorados, mas eu não vou falar de namorados hoje. A gente sabe que o amor está no ar, mas não vai ser esse o tema hoje. Embora a gente vai falar do amor de Deus, né? Também é dia, além do dia dos namorados, também é dia da gente se reunir como igreja, é domingo. Né? Todos os domingos a gente se reúne aqui, a gente ora a Deus, a gente louva a Deus, exatamente como a gente acabou de fazer. E também a gente aprende dele, a gente ouve da palavra dele, nós congregamos, né? Nós partilhamos a nossa vida uns com os outros. Tudo isso num dia só. Que beleza, né? Mas, se vocês estão atentos aí às notícias, ao que está acontecendo na nossa cidade nessa última semana, vocês sabem que está acontecendo um evento que acontece todos os anos. Não sei se vocês sabem o que é que está rolando na nossa cidade nessa semana. Alguém sabe? Expo Bento, né? Expo Bento, Fenavinho. Aliás, Fenavinho fala de algo que é um símbolo da nossa cidade. Afinal, Bento Gonçalves é a capital do vinho. Então, a gente está falando de uma cultura aí que envolve a nossa cidade, uma cultura muito antiga, né? A gente vê nos tempos bíblicos falando sobre o vinho, que já era feito naquela época. E hoje a nossa cidade é representada pela cidade da uva e do vinho, né? Possivelmente a gente está falando de uma cultura das mais antigas do mundo, quando a gente fala no vinho. E aí, gostaria de colocar uma pergunta para vocês. Já que nós moramos em Bento Gonçalves, né? Alguns nasceram aqui, como eu também. Eu perguntar para vocês sabem como é que faz vinho? Todo mundo ergue a mão quem sabe fazer vinho. Ou que já fez, ou... quem sabe como é que faz. Vejo aí que não é todo mundo que é perito em fazer vinho. Então, já pensando nisso, eu acho que é bem interessante, já que a gente está falando da nossa cidade, né? Quando perguntarem, tu mora onde? Moro em Bento. É capital do quê? Do vinho. Como é que faz vinho? Aí você já está na ponta da língua para responder. Então, assim, vamos falar então como é que a uva, se transforma em vinho. Então, todos sabem aí, nossa cidade é rodeada de parreirais, né? Então, a uva, na verdade o vinho a gente sabe que ele vem da uva, né? Então, todos os anos, naquela época ali entre dezembro e fevereiro, na nossa cidade ali o pessoal tem a colheita da uva, né? Onde que vários produtores, o pessoal vai lá embaixo da parreira, vai colher a uva, e essa é a primeira etapa. Lá tem o produtor, ele vai escolher a uva e ele vai colher ela, ele vai podar, vai botar num caixote, né? Bota aquele cesto que segura aqui, né? Vai lá, bota no caminhão, enche um caminhão. Depois leva numa vinícola aí na Aurora, na Salton, na Casa Valduga. E lá, quando chega na vinícola, ou até mesmo na sua própria casa, né? Porque é comum na casa dos colonos ter uma parte de baixo onde que o pessoal faz seu vinho ali para tomar durante o ano. Né? Mas quando vai fazer o vinho, a primeira coisa que é feita é uma triagem. Então, chega lá umas caixas cheias de uva e a gente vai fazer vinho com tudo aquilo. Né? Vai se fazer só com a fruta. Então, acontece uma triagem, onde que é tirado algumas folhas, alguns galhos, que quando o pessoal está colhendo, ficam lá. E, inclusive, o engaço. O engaço é aquela estrutura que segura cada uva. Tá? Como se fosse o esqueleto do cacho, assim. Tudo aquilo é separado, fica só os grãos, e todo o cacho, tudo aquilo que não vai ser usado para vinificação, ele é jogado fora. Logo, a partir disso, então vai para uma etapa de esmagamento da fruta. Como acontece com qualquer suco ou qualquer outra coisa. Né? Eles vão pegar as frutas, né? No caso os grãos de uva, e eles vão esmagar. Antigamente, vocês já viram que o pessoal esmagava com os pés. Né? Botava aquele negoção grandão assim, e ficava o pessoal lá dançando chula em cima, né? Para esmagar a uva. Né? Justamente porque essa é a ideia, é esmagar a uva, né? Romper a casca, para que ali se extraia o suco da uva. Né? E aí, quando acontece isso, eles vão deixar numa etapa que se chama a fermentação. O que vai acontecer? Esmagaram a uva,
a uva está ali com a sua casca, a sua semente, junto com o líquido que escorreu da fruta. Eles vão deixar um bom tempo ali que vai acontecer a fermentação. O que é isso? Vai ter um bichinho lá que a gente chama de levedura, e essa levedura ela vai comer o açúcar da fruta, vai comer todo o açúcar e vai transformar esse açúcar em álcool. Por isso que o vinho tem álcool. A uva, se a gente comer uva pura, ela não vai ter álcool, mas o açúcar se transforma em álcool através dessa levedura. Quando acontece isso, então, eles vão separar tudo aquilo que é casca, aquilo que é semente, aquilo que é produto sólido e vão deixar só o produto líquido. Então, vai ter uma espécie de filtragem de tudo aquilo que foi amassado e está ali no recipiente. E aí, então, eles vão fazer a etapa de filtragem, vai ter uma clarificação. E aí, com tudo isso, eles vão, então, para aquela parte de armazenamento, de amadurecimento do vinho, que é onde eles colocam nas famosas barricas, barrica de carvalho dos Estados Unidos, ou da Suíça, sei lá de onde for, da França. Vão colocar em algum tipo de barrica, talvez de carvalho, talvez vão colocar num tonel de inox, ou até mesmo na própria garrafa, justamente para que aquele vinho amadureça, ganhe forma, ganhe aroma e ganhe sua maior potência. Tá? Então, se alguém perguntar para vocês como é que faz vinho, vocês vão falar isso. Chega lá, pega a uva, amassa, separa, deixa um pouquinho lá, cria álcool, bota na garrafa. É isso aí. Simples assim. Acontece uma transformação. Quando a gente pega o vinho, a gente não vê mais pedaço de uva ali dentro. Por mais que o vinho ele é um descendente da uva, ele vem da uva, mas não existe mais uva ali. A uva não está mais presente ali. Acontece uma transformação do fruto no vinho. E semelhante ao que acontece da uva se transformar em vinho, também nos é proposta uma transformação. Uma transformação do velho no novo homem. Há uma diferenciação, uma transformação nas nossas vidas. E para a gente aprender um pouco a respeito dessa transformação, eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Efésios, como já é um livro que a gente está estudando há um bom tempo. Efésios capítulo 4, versículo 17. Nós vamos falar sobre essa transformação que nos é proposta. Efésios 4, do 17 ao 32. O apóstolo Paulo diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira de vocês antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de a gente ler a Tua palavra e aprender dela. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela continua sendo viva e ela continua sendo aplicável nos nossos dias, Pai.
Somos gratos a Ti por estarmos reunidos como igreja num dia frio. Nós temos um lugar para a gente se reunir, para a gente congregar juntos, para a gente partilhar das nossas vidas um com o outro, Pai. Pedimos isso e agradecemos, Pai, porque o Senhor transforma as nossas vidas. O Senhor nos dá a esperança de uma vida nova. Nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Fala através de nós, através da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como é incrível a palavra de Deus e ver como algo que foi escrito há 2000 anos atrás é algo tão profundo, tão eficaz nas nossas vidas ainda hoje. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas nós já vemos estudando o livro de Efésios há um bom tempo. E com o passar do tempo, enquanto a carta de Efésios vai se desenrolando, ela vai ganhando ainda mais cores, vai ganhando mais aplicações para a nossa vida. É interessante ver que a carta de Efésios ela é exatamente uma carta completa. Ela não fala de um assunto apenas, mas ela fala de vários assuntos que abrangem toda a vida cristã. Desde o início até quando nós estivermos com Jesus, na eternidade. E ali a gente vê exatamente o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, onde que ele nos apresenta um plano eterno, antes da fundação do mundo, até depois que tudo se acabe. Exatamente isso que a gente vê na carta de Efésios. A gente vê que o Pai escolhe, antes da fundação do mundo, nos resgatando da morte e nos dando vida em Cristo Jesus, nos unindo e nos guardando para a eternidade através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Quando a gente conhece esse Deus trino, que é Pai, Filho e Espírito, de um amor infinito, aliás, um amor que excede todo entendimento, que é o que ele vai falar no capítulo 3, a gente é transformado. Por quê? Porque agora, quando nós entendemos esse amor que excede todo entendimento, nós fazemos parte do seu corpo. Nós somos a sua igreja, membros do seu corpo, onde cada parte vai crescendo, e onde que cada parte, exercendo a sua função, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, para que a gente conheça plenamente o Filho de Deus, Jesus Cristo, e possamos experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus, a vontade de Deus. Conhecer Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não é à toa que quando a gente pega esse capítulo 4 e a frase que vai ecoar até o fim do livro de Efésios é o que ele começa dizendo lá no versículo 1. Ele vai dizer o seguinte: vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Isso tem que ficar gravado no nosso coração. Nós temos que viver de maneira digna da vocação que nós recebemos. Uma vocação que ela é antes de que tudo existisse. E ela é uma vocação dada por Deus. E nós temos que honrar isso. Honrar o Deus que nos salvou. Lembre-se que Paulo aqui, quando ele está escrevendo essa carta para Efésios, ele está escrevendo para um povo que está, assim, imerso numa cultura pagã. Éfeso é uma cidade onde tem o maior templo de adoração a uma deusa grega que se chama Ártemis. Então, assim, ele está falando para um povo que está acostumado a acompanhar procissões, a acompanhar rituais, qualquer tipo de coisa que envolvesse os deuses gregos. Esse povo está dentro dessa cultura. E Paulo está escrevendo para esses caras. Paulo está dizendo: gente, vocês só têm salvação em Jesus Cristo. Eu sei que vocês aí estão rodeados de gente que vai dizer para vocês que vocês fazem oferta para tal Deus, que ele vai abençoar a colheita de vocês. Façam tal coisa para outro Deus, que ele vai abençoar a fertilidade de vocês. E aí Paulo vai contra tudo isso. Paulo frisa várias vezes que todos nós, que todo o povo de Éfeso carece da salvação que vai ser encontrada somente em Jesus Cristo. E aí, partindo da afirmação que nós somos escolhidos pelo Pai, comprados pelo Filho e guardados pelo Espírito, Paulo nos convoca a viver de maneira digna da obra de Deus, da obra eterna de Deus. E é pensando nessas coisas que nós somos convocados a uma renovação da mente e do modo de viver. Que é exatamente isso que a gente olhou aqui nos versículos 17 até o 32. Quando a gente começa esse texto que a gente acabou de ler, Paulo já começa vindo com o pé na porta, assim, Paulo não, às vezes ele é diretaço, assim, e ele vem com até palavras, assim, duras de vez em quando, E ele fala assim, no versículo 17: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como vivem os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então,
Paulo já vem reto, já vem na jugular, né, como a gente fala. Não vivam na inutilidade dos seus pensamentos. Não vivam como gentios. E aí é fácil, se a gente se coloca no lugar do povo de Éfeso ali, é fácil entender, assim, não vivam como vocês viviam até agora. Não é para vocês viverem dessa forma. Abandonem tudo aquilo que vocês viviam. Não vivam mais na inutilidade dos seus pensamentos. Algumas traduções vão dizer, ao invés de inutilidade, vai colocar na vaidade dos seus pensamentos. Né? Algo que vem de vocês, né? Não parem de acreditar nas próprias vontades de vocês, naquilo que vocês acham que é certo. Abandonem tudo isso. Ele diz, e não vivam mais como gentios. E aí a pergunta que fica, né? Como é que eles viviam? Como é que os gentios daquela época viviam? E aí, Paulo, ele faz um descritivo, que quando a gente olha os versículos 18 e 19, fica muito nítido aquilo que ele está dizendo. Ele coloca vários pontos, que assim, parece que é uma escadinha, assim, né? Cada vez vai piorando a situação, né, dos gentios. E ele fala, não vivam mais assim. Vamos ler o versículo 18 e o 19. Ele diz assim, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então aqui Paulo, ele já fala 6 coisas de como aquele povo vivia. Ele já começa dizendo, eles estão obscurecidos no entendimento. Quando a gente fala, né, obscurecido, o que é isso? Né, pessoas que estão imersas em trevas e que, por mais que Jesus estivesse no meio deles, eles não enxergavam. Eles estão com os olhos fechados. Eles estão cegos para as coisas do alto. Obscurecidos no coração. Eles estão separados da vida de Deus. Enquanto o povo de Deus, ele é separado para Deus, né? Paulo ele começa dizendo na carta aos santos de Éfeso, né? E a palavra santo ela quer dizer separados, né? Separação. E no caso, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, ele foi separado para glorificar a Deus, para esse fim, ao ponto que o povo que não conhece a Deus, ele é separado de Deus. Você consegue entender a diferença de tudo isso? Enquanto nós somos separados para Deus, eles são separados de Deus. Eles não conhecem a Deus. E é isso que ele diz. Eles estão na ignorância, né? Por causa da ignorância em que estão. Quando a gente pensa em ignorância, muitas vezes a gente fala de alguém que é bruto, né? A gente usa até muitas vezes essa linguagem, né? Aquela pessoa é muito ignorante lá, né? Alguém que foi duro com a gente muitas vezes. Mas o sentido de pessoas ignorantes é pessoas que não conhecem. E aí ele fala justamente, eles estão separados de Deus porque eles não conhecem a Deus. Para eles tanto fez, tanto faz. Se eles estão adorando a um Deus novo, se eles estão adorando a Ártemis, se é algum Deus romano, ou Deus grego, ou de qualquer outra cultura pagã, ou se é o Deus verdadeiro, para eles não faz diferença. Eles não conhecem a Deus. Eles estão separados de Deus. E eles estão separados, eles são ignorantes porque eles têm o coração endurecido. É uma sequência ali, eles têm o coração endurecido. E quando a Bíblia fala de coração duro, ela se refere à rebeldia. Uma rebeldia pura e direta contra Deus. Ou seja, esse povo, esse modo de viver que Paulo está dizendo aqui para eles, se refere a um modelo de vida que é rebelde contra Deus, que não aceita aquilo que Deus diz. E Paulo, novamente, não vivam como os gentios. Não sejam assim, não sejam rebeldes contra Deus. E aí quando chega no versículo 19, que a gente leu também, eu acho que chega, é o estopim, que mostra o caráter dos gentios, que ele fala, eles perderam toda a sensibilidade. Quando a gente pensa em sensibilidade, né, perder a sensibilidade, a gente pode comparar com alguém que está anestesiado. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, né, alguém anestesia um braço, a perna, a gente não sente mais. Alguém pode chegar e dar uma martelada ali que tu não vai sentir. E Paulo está dizendo, esse pessoal perdeu a sensibilidade, não vivam mais como eles. Eles estão com a mente e o coração cauterizados. Não importa o quanto que a ferida seja funda no coração deles, não importa, porque eles não sentem mais. O pecado está lá dentro do coração deles, ao ponto que dominou o coração. E não faz mais diferença. Eles perderam toda a sensibilidade e por causa disso eles se entregaram
a depravação. Já que a ferida não incomoda mais, já que a doença não me incomoda mais, eu me entrego a tudo aquilo que me mata, a tudo aquilo que me afasta de Deus. Eu faço isso. E é exatamente isso que Paulo está dizendo para eles. Não vivam mais como vivem gentios, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Eles estão na ignorância, corações endurecidos, perderam toda a sensibilidade e por causa disso eles se entregaram à depravação. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês foram comprados por Cristo por um alto preço. Cristo precisou morrer por vocês, derramar o sangue precioso dele. Foi pago um alto preço, agora vocês pertencem a Jesus Cristo. Vocês não pertencem nem a si mesmos. Vocês pertencem a Jesus. Então abandonem a vaidade de vocês. Abandonem a antiga maneira de viver. A inutilidade dos pensamentos de vocês. Todos nós, a exemplo do povo de Éfeso, vivíamos na inutilidade dos nossos pensamentos, cumprindo as nossas vontades. Talvez alguns de nós aqui estejam nessa mesma condição ainda hoje. E aí Paulo nos exorta a abandonar essa velha vida, porque nós fomos comprados por um alto preço. Ele está dizendo, se vocês de fato conhecem a Deus, e aí vem o contraponto, né? Os gentios são ignorantes, mas vocês conhecem a Deus. Então não vivam mais dessa forma. Vocês devem amar as coisas que Deus ama, e vocês devem repudiar as coisas que Deus odeia. Vocês não devem amar mais o pecado. Vocês devem viver uma vida diferente. Como que nós, que fomos salvos pela graça de Deus, podemos amar o pecado e a Jesus Cristo ao mesmo tempo? Não há possibilidade. Não tem como estar em trevas e luz ao mesmo tempo. Se nós queremos em Cristo, mas não houve nenhum tipo de arrependimento, não houve nenhum tipo de renúncia, de mudança, a gente está em maus lençóis. Porque aparentemente nós não entendemos o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele resulta em mudança. Tem uma transformação através do evangelho. Ninguém tem um contato verdadeiro com Jesus e permanece o mesmo. E Paulo está dizendo aqui, abandonem a velha vida de vocês, não sejam mais iguais ao que vocês eram. Vocês são nova criatura. Vamos ler Lucas 9, 23 e 24. Porque aqui a gente está falando de algo que Paulo está dizendo, mas é bom a gente ter em mente aquilo que o próprio Jesus diz. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Vocês conseguem ver a relação do que Jesus está dizendo e do que Paulo está dizendo? Se vocês querem salvar a vida de vocês, aquilo que vocês viviam antes, a maneira com que vocês pensavam antes e que vocês encaravam a vida de vocês antes, não tem como permanecer o mesmo. Jesus está dizendo, tome a sua cruz, abandone a sua vida e tenha uma vida nova em mim. Jesus diz isso. E Paulo está simplesmente repetindo aquilo que Jesus está dizendo. Não existe a possibilidade de encontrarmos Jesus e sermos salvos por Ele, sem isso replicar numa transformação. Não existe cristianismo sem transformação. E é isso que Paulo então vai dizer, ali, voltando para Efésios, né, ele vai continuar dizendo no versículo 20 até o 24. Ele vai dizer assim, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, em contraponto, aquilo que Paulo diz, gente, não vivam mais assim, ele diz, olha aqui a maneira de viver. E aí ele já parte para Jesus. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Cristo ensinou coisas diferentes para vocês. Mas afinal, o que nós aprendemos em Cristo? Fomos ensinados segundo a verdade que está em quem? Em Jesus. É o que ele diz ali no versículo 21.
vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando Jesus vai falar, então, aquele versículo famoso para a gente, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. A verdade está em Jesus. Não existe verdade sem Jesus. Vocês até poderiam ter bons procedimentos antes de conhecerem verdadeiramente quem Deus é e aquilo que Jesus fez por cada um de vocês. Mas sem Jesus não tem possibilidade de ter uma vida plena e uma vida que agrada a Deus. Não existe essa possibilidade. Toda a verdade pertence a Jesus porque Ele é a verdade. E aí nós somos ensinados a nos despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Em outras palavras, não há espaço para o velho homem e para a vaidade. Quando a gente leu ali os versículos de Lucas, ele fala: cada um tome a sua cruz diariamente. Não é simplesmente uma vez na vida e não tem mais mudança nenhuma. Mas é todos os dias. Vocês renunciam a vocês mesmos. Vocês morrem para as suas vontades. Vocês renunciam àquilo que vocês querem por amor ao seu Senhor. Aquele que comprou vocês por um alto preço. Se Jesus nos comprou, nós somos dele. Nós somos dele. Nós precisamos abandonar a nossa vida para honrar a Ele. Não é mais a nossa vontade. Nós precisamos renunciar a tudo aquilo que nós éramos para agradar verdadeiramente a Jesus. Afinal, quando a gente olha para o céu, a gente não vê casulos e não vê lagartas voando. A gente só vê borboleta. Porque elas renunciaram tudo aquilo que elas eram. Houve uma transformação ali. Elas não permanecem mais iguais. Elas são transformadas. E a mesma transformação acontece com a gente. Nós aceitamos a Jesus. Nós não fomos salvos por méritos nenhum. Mas a partir disso, nós somos transformados por Ele dia após dia. À medida que nós tomamos a nossa cruz. Exatamente como Cristo nos disse. Em Cristo nós fomos ensinados a sermos renovados no modo de pensar, no modo de agir. É isso que a gente tem que levar em consideração, porque muitas vezes quando o pessoal começa a vir na igreja, uma das coisas que é batata, que quase sempre se ouve, é assim: não, pode ir, mas cuida com a lavagem cerebral. Quantas vezes nós não vimos isso? Só que a questão aqui não é uma lavagem cerebral. A questão é que se nós nascemos de novo, não há mais do velho, não existe mais velho. Não é uma lavagem, não, nós nascemos de novo. Nós somos nova criatura. Então não é uma lavagem cerebral, é uma transformação da mente e do coração, da própria vontade. Porque nós queremos honrar o nosso Senhor. E é isso que Paulo está dizendo, vocês aprenderam isso de Cristo. Essa é a vontade de Cristo. Não existe a possibilidade de permanecermos iguais ao que nós éramos anteriormente. Nós fomos ensinados a nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Nós somos ensinados em Cristo a sermos como Ele. Se eu perguntar aqui, qual que é o nosso lema? A gente poderia falar aqui? O que nós como aliança cremos? Sermos semelhantes a quem? A Cristo. Nós fomos ensinados a nos revestir do novo homem que é Jesus Cristo. Ele nos transforma. Em Cristo há transformação, onde que aqueles que o conhecem e se relacionam com Ele não permanecem mais os mesmos. Isso é tão verdade que a gente pode pegar um outro exemplo. A gente pode pegar futebol, por exemplo. Quando a gente olha para o futebol, aqui é algo que está na nossa cultura, a regra fundamental para se ganhar uma partida de futebol é o quê? É gol. Para ganhar a partida tem que fazer o quê? Tem que fazer gol. Quem fizer mais gol vai ganhar. Quem fizer menos gol vai perder. Agora, se eu mudar essa regra, se a gente dizer que o futebol agora não é mais quem faz mais gol ganha, mas é dizer quem corre mais, continua sendo futebol? Não é mais futebol. Nós fomos renovados no modo de pensar, nós somos nova criatura. Se a principal coisa muda, se a principal regra do futebol muda tudo. E se o ponto inicial das nossas vidas mudou, não é mais o nosso ego, não é mais o nosso coração e as nossas vontades, se é Jesus Cristo, tudo muda. Nada permanece igual. Nada fica igual. Porque Jesus Cristo agora é o centro das nossas vidas. Se o principal muda, tudo muda. E é interessante porque Paulo ele fala de algo que é mais, vamos dizer assim, é mais no campo das ideias, e agora ele vem exatamente para a vida prática.
Ele começa a dar nome aos bois. Ele fala, devemos abandonar a mentira e falar a verdade. Vamos ver o que o versículo 25 vai dizer. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Então, se antes ele falou de algo de pensamentos inúteis, de coração duro, de abandonar a velha vida, e aí Paulo fala assim, vocês precisam se revestir do novo homem, vocês precisam se revestir de Jesus Cristo. Agora ele começa a dizer, gente, parou de mentir. Gente, vocês foram salvos por Jesus, vocês vão continuar mentindo. Se nós somos ensinados em Jesus, segundo a verdade, como é que nós vamos continuar mentindo? Por que nós vamos mentir uns aos outros? O corpo de Cristo, e ele fala ali, né? Pois somos membros uns dos outros, ou membros do mesmo corpo, traz a ideia de justamente que o nosso relacionamento como irmãos em Cristo, ele se baseia na verdade. Ele se baseia em Jesus Cristo, e aí através disso, na confiança em que cada um de nós temos uns para com os outros. Se tiver mentira, como que a gente vai confiar uns nos outros? Vai haver confiança? Vai haver unidade? Não vai. Nós precisamos da verdade. Nós precisamos da verdade, da confiança. Não devemos mentir uns aos outros. E aí ele vai dizer o seguinte, quando ficarem irados, não pequem. É um desafio difícil. Vejam que quando ficarem irados, não pequem. Ficar irado não é um pecado direto, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode dar lugar ao diabo. A gente pode ter uma ira contra o pecado, só que para se transformar o nosso pecado e a gente querer punir uma pessoa, é 2 toques. É 2 toques. E aí que vem a questão. Quando ficarem irados, não pequem, porque vocês podem dar lugar ao diabo. Devemos apaziguar a nossa ira, para que essa ira não vire amargura e nos afaste da comunhão com os irmãos em Cristo. Então é algo bem simples. Se a gente se irar com alguém, se a gente sentir raiva de alguém, a gente tem que apaziguar essa ira, gente. Não adianta sentir raiva do outro. Isso só vai atrapalhar a comunhão que nós temos uns com os outros. Então não mintam. Quando vocês se irarem, não pequem. Apaziguem a ira de vocês, para que vocês não pequem e não atrapalhem a comunhão que vocês têm uns com os outros. Aquele que furtava, aquele que roubava, pare de roubar, mas faça algo útil com as mãos, para que tenha com que repartir com aqueles que tiverem necessidades. Então aqueles que tinham ganhos desonestos, aqueles que se aproveitavam dos outros por um ganho pessoal, galera, parou. Aquele que sonegava imposto, para de sonegar imposto. Trabalha mais, faça algo útil com as mãos. Essa que é a ideia aqui. Inclusive, esse versículo aqui é um padrão para a gente utilizar para a riqueza. Porque a gente pode pensar, não, a gente não pode almejar ser rico ou ter bons ganhos. Mas ele diz assim, faça algo útil com as mãos para que tenha com que repartir com os outros. Então, se a gente pensar, poxa, eu quero ter bons ganhos, eu quero ter um bom salário, eu quero ser bem-sucedido na minha vida, olhe para isso, mas em benefício dos outros. Para que você tenha muito para repartir com os outros. Não para o teu próprio benefício. Essa que é a ideia que Paulo está dizendo aqui em referente à riqueza. Quer ser rico? Seja rico, mas seja em benefício dos outros. Seja em benefício da tua igreja. Né? Muitas vezes aqui, pessoas começam a ganhar muito bem, tem um salário muito grande, e a igreja não se importa. Quer dizer, não se importa com a igreja, né? Eu ganho meu salário, mas a igreja se sustenta sozinha. Quantas coisas acontecem aqui na igreja e a gente muitas vezes não se importa. Ou não oferta. E a igreja precisa disso. Pessoas da igreja precisam disso. Para que cada pessoa, quando tiver necessidade, tenha alguém para suprir. Para que a igreja supra. A gente tem que olhar para isso.
Pensar sobre esses ganhos. Uma vez, eu vi uma pessoa aqui da Aliança, que ela compartilhou um testemunho dela, e ela estava triste, porque estava desempregada e não podia contribuir mais com a igreja. Porque ela sentia que ela deveria ajudar as outras pessoas, deveria ajudar a igreja, e ela não podia. E muitas vezes o nosso pensamento é, eu quero ter mais ganhos para mim mesmo, para comprar meu carro novo, para comprar minha casa nova. E a igreja, aqueles que estão passando por necessidades. E a gente sabe que pessoas precisam. Né? Eu fico muito feliz quando a gente tem coisas como, por exemplo, a campanha que fizeram ali para ajudar pessoas com roupas e tudo mais. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Tenho o suficiente para dar para os outros, sem fazer falta para vocês. E aí depois ele vai dizer, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Em outras versões ele diz, nenhuma palavra que cause destruição. E muitas vezes a gente pensa esse versículo aqui, que ele é só aplicável para palavrão. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês. Então, palavrão, né? Agora eu não posso falar mais, mas o resto eu posso. E não é bem assim. A questão é muito mais profunda. A gente deve falar somente aquilo que edifica e aquilo que concede graça. Se não edifica, não fala. Isso é bem difícil para mim, porque eu gosto de falar bastante. Mas se não edifica, não fala. Está na dúvida se faz aquela piada maliciosa? Está na dúvida se vai retrucar o pai e a mãe? Aqui está a resposta. Fica quieto. É bem simples. Se não edifica, não fala. Se não edifica, não fala. E aí, por fim, ele vai falar para a gente não entristecer o Espírito Santo com o qual a gente foi selado. E aí ele fala, livrem-se da amargura, da indignação, da ira, da calúnia e todo tipo de maldade. Abandonem essas coisas, porque elas entristecem o Espírito Santo de Deus. E lembre-se, o Espírito Santo aqui não é uma energia mística. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Abandonem todo o pecado que vocês têm dentro do coração de vocês. Abandonem a maldade, porque isso entristece o Espírito. Ele está ali para renovar a mente de vocês, para que vocês sejam semelhantes a Cristo. E aí no último versículo, eu acho muito bacana, porque traz algo que é fora da caixa. No versículo 32, ele diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Por que Paulo está falando de perdão aqui, né? Ele sabe que a gente vai cair em muitos desses erros. Ele sabe que a gente vai cair, embora nós devemos ser transformados por Jesus. A transformação leva tempo. Nós não nos convertemos num dia e no outro dia nós somos iguais a Jesus e nós não pecamos mais. Mas quando vocês pecarem, aí Paulo está dizendo, perdoem-se uns aos outros. Sejam compassivos e dóceis uns com os outros. A marca de alguém que foi perdoado por todos os seus pecados é perdoar. Alguém que entende que foi perdoado por Jesus Cristo, a principal reação dela é perdoar, é saber perdoar. Então fica nítido que quem não perdoa, talvez entende que foi perdoado por Jesus Cristo. Talvez recebe esse perdão de Jesus Cristo, reconhece que foi perdoado por Jesus Cristo, por todos os seus pecados e por todas as suas falhas. A principal marca do cristão é perdoar. Se a gente não perdoa, a gente, sinto dizer, mas talvez a gente não seja cristão. Talvez a gente possa pensar, né? Mas Ariel, a gente está num tempo diferente. É uma época diferente. A gente está num período pós-cristianismo. A nossa sociedade foi montada em cima de princípios cristãos. A gente não enfrenta esse negócio de vaidade dos pensamentos. Né? A gente nem tem que fazer esse negócio de mudar tanto. A gente faz uns ajustezinhos ali e tá show, né? Prego puxa. Mas não é bem assim. Não é bem assim. É aí que mora o perigo, porque a humanidade caída, lá em Éfeso, e hoje, ela é a mesma. Nós somos pecadores. E antes de conhecer a Deus, nós estávamos imersos em pecados. Nós estávamos mortos em transgressões e pecados, como Efésios 2 diz. Então as coisas não mudaram e a gente precisa levar isso a sério. Não é que ser transformado pelo Espírito Santo de Deus vai fazer com que nós sejamos salvos. Mas é porque nós fomos salvos, nós somos transformados. É um processo inverso, não é por mérito. Não é por mérito. Nós já viemos estudando Efésios há um bom tempo. E fica claro que não são por coisas que vocês fizeram, mas vocês foram salvos por causa de Jesus Cristo, que amou vocês quando ainda vocês eram inimigos de Deus. Mas agora, porque vocês foram salvos, vocês fazem boas obras.
É o que Tiago vai dizer. Me mostra a tua fé sem obras que eu vou te mostrar a minha com obras para vocês verem a diferença. E quando o Tiago diz isso, ele não está dizendo que tem a possibilidade de ter uma fé sem obras. Mas é que não tem como. Se alguém é cristão, ele tem que ser transformado. Ser encontrado por Jesus, olhar para Jesus e se deparar com o amor dele, vai virar uma transformação. Vira a chavinha da cabeça. Nós não ficamos mais iguais, gente. Eu duvido um cristão dizer, poxa, eu conhecia Jesus e não mudou absolutamente nada. Não existe essa possibilidade. E aí que vem a questão. Olhando para a nossa vida, a gente vê alguém que foi transformado pelo Evangelho ou alguém que não mudou nada? A gente vê alguém que se despiu do velho homem. A gente vê o fruto do Espírito, que diz lá em Gálatas. A gente vê isso nas nossas vidas, a gente vê o fruto do Espírito Santo ali. Porque se a gente não vê nenhum fruto do Espírito Santo, algo quer dizer que o Espírito Santo não está ali. Nós precisamos entender que conversão, ela gera uma transformação na nossa vida. O nome já diz conversão, né? Quando a gente vai converter à direita, a gente muda de direção. As coisas não permanecem mais iguais. Quando olhamos lá no fundo do nosso coração, nós vemos alguém que é rebelde, alguém que luta contra Deus, com o coração duro, que vive na vaidade dos seus pensamentos, que faz aquilo que quer. Ou nós vemos alguém que luta contra o pecado, que luta contra o seu velho homem. Quantos de nós aqui estão preocupados em ser parecidos com Cristo? A gente fala em ser semelhante a Cristo, mas quantos de nós estão preocupados com isso? Deveriam ser todos. Mas será que estamos mesmo? Será que quando a gente acorda de manhã, a gente pensa, é um dia para eu ser semelhante a Cristo? Quantos de nós estão preocupados em ser moldados segundo a justiça e a santidade de Jesus Cristo? Quantos de nós estão preocupados com isso? Ou na nossa mente isso é coisa de fanático? Porque da mesma forma que falam pra gente que a gente vai ter uma lavagem cerebral, muitas vezes recai sobre a nossa mente que, poxa, isso aí é fanatismo. Mas será que eu ser transformado por Jesus Cristo e olhar para Ele e querer ser semelhante a Ele, será que isso é fanatismo? Ou é simplesmente a gente que está com os braços cruzados e, eu acho que esse negócio de cristianismo aí é coisa de louco mesmo, só para alguns aí que não é para todo mundo. O que a gente está pensando? Quantos de nós tomam a sua cruz diariamente pedindo a Deus para que o caráter de Cristo seja formado em nós, lutando conscientemente contra o pecado e o velho homem? Quantos de nós estão lutando conscientemente contra a velha vida? Nós temos abandonado a mentira, a ira, o roubo, as palavras que causam destruição, ou a gente não está nem aí? Porque isso é importante, gente. Quando nós nos parecemos com Cristo, nós glorificamos a Ele. Sejam um sal da terra e a luz do mundo. Verão as boas obras de vocês e glorificarão ao Deus que está nos céus. O que nós temos vivido? Nós temos mentido, se irado, roubado, temos declarado palavras que destroem outras pessoas. Como é que tem sido nas nossas vidas? Nós temos perdoado uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou, nos exortando mutuamente, sendo a ser parecidos com Cristo? Nós nos perdoamos? Já que a marca do cristão é o perdão, nós nos perdoamos verdadeiramente? Ou se alguém nos machuca, se alguém nos ofende, a gente prefere se irar com aquela pessoa até o ponto de virar amargura e eu não querer mais me relacionar com ela? Como é que tem sido nas nossas vidas? Quando nós pregamos a Jesus Cristo, nós paramos no Jesus te ama, ou a gente avança para as pessoas para dizer assim, tome a tua cruz e siga Jesus? Aonde que a gente vai? A gente vai até o meio do evangelho ou a gente vai até o fim? O que a gente faz? Porque muitas vezes nós cremos de maneira errada e aí nós proclamamos de maneira errada, nós ensinamos de maneira errada. Não há nada que nós façamos para merecer a graça de Deus. Mas quando nós nos deparamos com a graça, não fica mais nada igual. Não fica pedra sobre pedra. Tudo se faz novo. Nós somos nova criatura. A Bíblia afirma isso diversas vezes. Vocês não são mais iguais. Assim como acontece com a uva, que é colhida na vinha e é transformada em vinho, nós também somos convocados a serem transformados por Cristo. Nós precisamos abandonar aquela casca que a gente tinha. Precisamos morrer para a nossa velha forma, sendo revestidos de um novo aroma, uma nova roupagem, sendo revestidos por Cristo, um novo homem, a fim de que o Senhor da vinha, aquele que é dono da vinha, seja glorificado.
Nós não somos mais uvas. Nós somos transformados em vinho, como uma oferta de libação. Que a gente se entregue a Deus ao ponto de ser transformados por Ele. Que o Evangelho não seja só no Jesus te ama, mas seja tome a sua cruz e glorifique ao Pai de vocês que está no céu. Vamos orar, gente? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos transforma. O Senhor começou uma transformação e o Senhor vai acabar ela quando a gente estiver aí contigo, Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela vai fundo no nosso coração e ela transforma tudo aquilo que a gente é. Nós não somos mais os mesmos, Senhor. Isso é por Tua causa. Nós somos gratos, Deus, porque a Tua graça nos salvou e ela nos aponta para uma eternidade, Deus. E hoje nós podemos olhar para essa eternidade com esperança, lutando contra o pecado que nos afastou de Ti, Deus. Perdão pelas nossas falhas, Deus. Perdão porque muitas vezes nós não queremos a Tua mão transformando a nossa vida. Muitas vezes nós queremos algo superficial, nós queremos graça barata. Mas o Senhor vai lá fundo no nosso coração. A transformação dói na nossa vida, Deus. Ela mexe em coisas que a gente não quer mexer, Deus. A Tua graça nos transforma de dentro para fora, Deus. Talvez foi a dor mais profunda que nós já sentimos, Deus. Abandonar nossas próprias vontades. Abandonar aquilo que a gente é para Te servir, Deus. Mas isso é o Evangelho. É tomar a nossa cruz e Te seguir, Deus. Porque o Senhor morreu por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Nós somos gratos pelo Teu grande amor, pela Tua justiça e a Tua santidade que provém da verdade, Deus. Pedimos, Pai, que juntos como igreja nós possamos nos unir, onde que cada parte faz a sua função, e nós possamos atingir a medida da estatura de Cristo, sendo semelhantes a Ele. Pedimos a Tua graça, Deus, para transformar as nossas vidas, os nossos dias. Nós somos fracos, Pai, e nós dependemos de Ti, inclusive para isso. Senhor, nos salva dos nossos próprios pecados. Nos ajuda a gente perdoar uns aos outros, a gente exortar uns aos outros, incentivar uns aos outros, dar suporte uns aos outros, para que o Senhor seja glorificado, Pai. Nos faz abandonar o pecado, a repudiar o pecado e amar somente a Ti. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos salvou e nos deu essa nova vida, essa nova roupagem. O Senhor nos reveste da Tua graça, para que a gente seja semelhante a Ti. E é por isso que nós oramos e agradecemos, em nome de Cristo. Amém.